Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando um podcast Entre Amigos. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Paulo Roberto, mais conhecido como Galo. O Galo, é claro, vocês com certeza lembram do Galo da Band, o Galo da Rede Massa, o Galo das rádios, né? E o Galo deputado. E hoje ele está aqui nos estúdios do Voz Podcast e nós vamos bater um papo com ele. Galo, você está bem? Tranquilo? Neném, primeiro, prazerosamente estar aqui. Você, nosso querido Vuruca. A equipe toda de você, para estar aqui junto hoje. É um prazer enorme, com muita vontade de bater esse papo aqui no podcast Entre Amigos. É um prazer ver você mais jovem. mais jovem, tá certo. O Galo estava comentando aqui fora do ar que o pessoal aqui resolveu ficar meio que Osama Bin Laden, né? O Vruca tá com a barba completamente branca. Não reconheci. Diz o Galo que ele tá meio junto comigo, mas a minha ainda tá meio preta ainda, né? Tá certo. Galo, você tá bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Na graça de Deus, entendeu? O maior patrimônio que a gente tem, eu acredito que é a saúde, né? A saúde... Então é com essa que tá tudo tranquilo. Tirando a alergia, os espirros, a TIM, né? E a gripe que de vez em quando bate, entendeu? Aliás, é importante, esse ano eu não tomei a vacina e peguei gripe. Olha aí, o ano passado eu tomei a vacina, não peguei gripe, entendeu? Então, mas estamos bem. Que bom, que bom. Agora me diz uma coisa, Galo, vamos já entrar nos nossos assuntos aqui propriamente dita. Onde você está? Olha, eu estou fazendo um vai e vem entre o litoral e Curitiba. Tá? Eu estou afastado, por enquanto, das mídias, né, de televisão, de rádio, até porque, se me permite, a última rádio foi a Rádio Cidade, fechou a Rádio Cidade. Mas já foi para a FM, não? Já estão com FM, hoje é uma rádio que... Rock, né? Acho que está tocando rock. Elas tem uma parceria com a Pedreira, via prefeitura e tal. Então, ela deixou, infelizmente, fiquei sem a onda média, eu sou homem de onda média. Entende? Eu não consegui me transferir para o FM. Parece que é a mesma coisa, mas não é, por causa do público. Sim. Né? Então, eu fiquei na onda média. E televisão, nossa televisão, a TV aberta, na minha concepção, mudou muito. Hoje é podcast. Hoje é o streaming. Conversava com o Vuruca sobre essa palavra streaming, né? Internet, rede social, entende? Hoje, praticamente todo brasileiro, em todos os rincões do Brasil, é a internet que manda. Sim. Entende? Então, eu tô, tenho minhas páginas, lá eu posto os meus comentários, entende? Mas quero, sim, a gente não consegue ficar sem estar, né, diante do microfone. Mas na sua opinião, como um comunicador das mídias tradicionais, estava mencionando a questão do podcast, da questão da internet, como é que você vê agora essa mudança? Não é uma mudança momentânea e uma mudança que foi rápida, porque já vem sido avisado ao longo do tempo, né? A gente, quando começou os podcasts, quando começou a pegar bem aí as redes sociais, Instagram e tudo mais, o pessoal se falava dessa migração de público que saía da TV, saía do rádio e ia para a internet. Como é que você vê essa relação? Porque automaticamente para você que estava nas mídias tradicionais é um mundo novo, né? Como é que você vê essa migração de público? Você vê positivamente? Você acha que a internet em si está acertando esse novo público? Olha, eu diria um mal necessário, né? Eu realmente me assustei com a rapidez com que a internet tomou conta do mundo, né? Essa tecnologia que antes você tinha o rádio, né? E que era parceiro, era companheiro, e o rádio te dava a oportunidade de você, quando senta para comer alguma coisa com a família, se fosse o café, o almoço, ou a janta, ou de domingo, a gente se olhava e conversava, né? Eu tenho exemplo em casa. Na minha casa, quando eu sento, conversamos, eu e minha mulher, mas ela come assim em 30 segundos, porque ela precisa ver, tem alguma coisa aqui na internet, deixa eu ver aqui o celular, as minhas filhas... Eu tenho 3 filhas, 2 ainda estão comigo em casa, mas quando vem a Gabriele, que é a cantora da família, vem passar um dia em casa, um final de semana,
As três estão na mesa e as três estão se falando entre elas pelo celular. Não, nem se olham. Então, é uma coisa assim, ruim. De vez em quando dá um tapa na minha frente. Larga esse troço aí, tem que estar almoçando ou estar jantando. Né? A internet, se você... Eu fiz essa experiência. Eu cheguei a ficar 1 hora no celular olhando o que tinha. Passava de uma situação para outra, procurando e tal. Mas 1 hora... Tem gente que fica o dia inteiro. Estou falando do meu limite. 1 hora eu estava com dor de cabeça. Mas impressionado com o que está acontecendo com o mundo. Quando a gente via as informações do rádio, que a gente trazia a informação do rádio, e que um dia nós chegaremos a conversar com o robô, que um dia nós teremos a tal da inteligência artificial, a única coisa que não é novidade é o carro elétrico. A única coisa que eu vejo que não é novidade é o carro elétrico. Né? A gente pode até conversar depois sobre essa situação, que eu tenho uma opinião sobre o carro elétrico. Mas foi surpreendente, acabou praticamente com o rádio. O rádio não existe mais. O rádio é muito raro. Se você entrar num táxi, o que é raro também, o táxi também perdeu muito o seu chão, o seu cliente, né? Mas seja qual for o veículo que você pegar, se você não tiver o seu carro, por algum motivo você vai buscar um aplicativo, o cara não está ouvindo rádio. Se ele estiver ouvindo uma FM baixinho, né, não tem mais aquela questão de ligue, peça e ouça. Eu fui apresentador da Rádio Universo, que eu dizia, ligue, peça e ouça, a hora do chocolate. Né? Então, isso, para quem é um locutor tradicional, como eu fui, na época do rádio, que eu comecei no rádio, tinha lá Gilberto Fontoura, tinha Hélio Ribeiro, Jair de Brito, Furuca, você tinha que ter voz, havia padrão de voz. Se você chegasse como hoje, e com o devido respeito, hoje não tem mais padrão de voz. Hoje a voz é menos, ela é mais menos. Ela não tem mais nenhuma influência. Principalmente agora com a inteligência artificial, que faz a voz que você quiser. Né? Eu fui locutor de texto. Eu ganhei dinheiro no Ciro Laboratório, que era uma produtora que nós tínhamos aqui, porque nós tínhamos grandes nomes lá. E nós disputávamos sempre um texto. Não é? Hoje não tem. Hoje o texto é feito, né, você liga para uma agência, a agência faz para você, daqui a pouquinho está pronto. É inteligência artificial. Então, o ser humano do rádio perdeu espaço. O ouvinte do rádio não tem mais. É muito raro você ter um ouvinte de rádio para dizer assim, não, eu ouço realmente o rádio. A não ser o quê? Programas evangélicos, que ficaram com a sua doutrina e os pastores se esforçando para dizer fique com o rádio. Né? Os católicos, enfim, esse núcleo religioso ainda consegue prender ouvintes do rádio. Mas eu senti muito a falta, ainda hoje eu não acredito quando eu estou falando nos posts que eu faço, que alguém vai me ouvir. Porque eu estava acostumado a estar falando e aí a gente chamava de operador de rádio. Quer falar com você no ar. Hoje não tem, você está falando, está participando comigo aqui, a Maria, o João, o Pedro e tal, você tem que se adaptar. Eu tive muita dificuldade em estar falando no rádio e ficar olhando na tela do computador as pessoas que estão participando, entende? Então, para mim é um mundo novo, eu sinto muita falta do rádio, né, e falta de conversar com o ouvinte, porque você era de dentro da casa do ouvinte. Havia aquele mistério, quem será que está falando, de quem é essa voz que está ali? E quando ligavam pra gente, falavam pro operador assim, ei, que voz, hein, cara, que voz, entende? Tem muitas histórias do rádio, a mulher que ligava lá, fora do ar, quero falar com você fora do ar, uau! Aí, se o cara não tivesse compromisso, marcava um encontro. Podemos nos encontrar no passeio público? Entendeu? E era assim mesmo. Era assim mesmo. Eu vou estar vestido com uma blusa amarela. Mentira, ele ia de branco. Entendeu? Se a moça fosse bonita, ele ficava. E ela também. Isso não existe. Senão, mais, né? perna vai acabar. Então, as saudades do rádio é muito grande. Não volta. Né? O rádio não volta. As AMs aqui em Curitiba, poucas restaram. A maioria, nós falamos agora há pouco da Rádio Cidade, a maioria migrou para o sistema de FM. E aconteceu o mais triste, Ednei. A minha classe, o radialista, porque eu sou radialista, né? Não existe mais. O radialista, se tiver um ou outro radialista, ele está em dificuldade. Entende? Você pode correr o Brasil
dizimou o radialista. Entende? São muito poucos radialistas. O que restou de radialistas são os narradores esportivos. Esses conseguiram sobreviver. Mas apresentador de rádio, a não ser São Paulo. Ainda tem os monstros ainda, alguns já partiram, já faleceram, né? Perdemos há pouco tempo o Luiz Carlos Martins, que era o rei do rádio, né? Então nós tínhamos esse rádio. Ele não volta mais, Dinei. E os radialistas, todos desempregados. Entende? Sem um apoio, acho que sindicatos que nem existe mais, não sei se existe, mas tem alguns que eu ainda conheço, estão com uma dificuldade muito grande. Entendeu? Já aposentados e ganhando R$ 1.400. Agora, Galo, a gente falando desse público da internet, né? É um público diferente. É um público que muitas vezes, até, como você falou, está forçando também aquele ouvinte tradicional, aquele consumidor do rádio, da TV, está forçando esse público mais antigo migrar para a internet, né? Vejo algumas pessoas mais de idade, um pouco com dificuldade no Instagram, mas presentes no Facebook e presentes no tal do TikTok. Como tem pessoas de idade que ficam escorregando o dedo e horas e horas e horas no tal do TikTok. Mas assim, a preocupação e até uma curiosidade minha, porque você é um cara de comunicação, uma curiosidade minha, como falar com esse público. Como comunicar com esse público, que é um público diferente. Tirando as pessoas que migraram da TV e do rádio para consumir a internet, nós estamos falando com um público jovem, um público que consome diferente. Você não vai pegar um jovem e não vai fazer com que o jovem fique 1 hora ouvindo um determinado programa. Ele vai fracionar isso, né? E nós temos, por exemplo, a dificuldade, você está ali no Instagram, está escorregando o seu dedo, se um vídeo tiver 1 minuto, 1 minuto e 30, você vai partir para um outro, porque você não vai querer ficar esperando ali, a não ser que esse vídeo te prenda para você permanecer. Como que comunica com esse povo? Perfeito. O grande problema que nós temos aí, Dinei, é o tal... Isso deu condições de se criar o tal do fake news. Por busca exatamente desse público, é que se criou o fake news. E há eu digo assim, estão rasgando, entende? Estão rasgando a credibilidade deste público, ou colocando dessa forma, vilipendiando o direito de quem está olhando a matéria, diz, olha o que está escrito aqui, olha o que o cara está falando, olha o que o cara está falando aqui. Porque ele faz uma manchete mentirosa, né? Esse dia mataram Amado Batista, entende? Morre Amado Batista, entende? E aí depois lá dentro a história era, morre Amado Batista Ribeirão dos Santos no Nordeste. Um absurdo. Aí o cara olha lá dentro e diz, pô, mas aí ele já ganhou o view dele lá. Justamente. Ele já ganhou o que ele queria, para ele poder monetizar. Então, essa questão, por exemplo, que o nosso país, lamentavelmente, a nossa legislação, ela é macia. Mesmo que o ministro Alexandre de Moraes tenha endurecido, tenha ido buscar mais respeito para com a família, seja de que forma que cada um interpreta o Alexandre de Moraes, mas eu acho que sem achismo, nesse ponto, o Supremo está muito certo em colocar rigorosidade naquilo que se passa para o nosso homem ou mulher ou jovem, principalmente o jovem, que está lá acompanhando a internet. A internet hoje, ela rasgou a cortina do respeito. Rasgou a cortina do respeito. Porque tudo pode. Tem lá os Kiwai, Luca? Quai, né? Quai, o Quai, tem o Quai. O Quai, por exemplo, há pouco tempo atrás, havia, as mulheres, tem um país, eu acho que é do norte do Vietnã, onde elas sentam na frente, eu assisti, por curiosidade do que me contaram. Elas estão ganhando um bom dinheiro porque são senhoras que trabalham, mas são senhoras que mostram que têm um bom carro, elas são agricultoras. Veja, para descobrir uma fórmula de ganhar os views, que aí tem a monetização. Então, elas sentam no chão ou sentam numa mesa e uma conversa com a outra, com os vestidos de trabalho, e sem querer, digamos, abre a perna. Né? Mas já fecha.
Aí começa o cara de gracinha de qualquer lugar do mundo. Ah, faça de novo. Olha, eu vi um pedacinho, não sei o quê. Elas dão risada e põem a mão na frente. Não há censura. Não, isso é um absurdo. Não há censura. Eu não consigo, se eu estiver perto da minha neta, eu não consigo ver. Ah, mas você foi interessado. Você queria ver a calcinha dela? Não. Eu te confesso que não. O que eu fico preocupado, porque está escrito lá, inscreva-se. Aí você paga mensalmente para essas senhoras, que não são prostitutas. São senhoras que trabalham na roça mesmo, mostram trabalhando na roça lá, cortando, colhendo cebola, alho e tal. Mas, em algum momento, elas se vestem muito bem, aquelas roupas coloridas e tal, sentam, entre elas são 5 ou 6, e sempre estão abrindo a perna, sem querer, aí puxa o vestido e tal. Bomba! Um monte de neguinho. Elas estão ganhando dinheiro. Aí, claro, o trouxa é o cara que está lá fazendo, assistindo e dando e tal. E aí você tem que monetizar. Você se inscreve, paga lá um dinheiro e aí você fica participando com elas. Então, a internet, para você comunicar, primeiro eu condeno o fake news, e o fake news fundiu-se com a verdade. Quando você vê uma matéria, você pergunta, se eu tiver com a minha mulher ou tiver com alguém, será que isso é verdade? Ah, não, é verdade sim. Então você fica sempre em dúvida. Eu muitas vezes fui levado a uma questão de abrir a internet. Falei, mas o que é isso aqui? E vou lá, o cara já ganhou. Porque eu passei de 15 segundos, passei de 30 segundos, entendeu? Então, existem hoje de todos os tipos. Os jogos, os games que acabaram com as crianças. Meu neto joga game tem 16 anos, desde 4. O pai deu e nunca mais o piá saiu da bolha. Dando esse colégio, eu quero ser campeão no game aqui. Aí compra equipamento do bom e melhora, me dá mais placa, faça isso, faça aquilo. E assim, são muitos. E hoje a facilidade de se comprar não é nem tanto a questão financeira, só compra quem tem dinheiro. Não. Às vezes o menino trabalha só para comprar uma placa que ele precisa pro game dele lá. Então isso distanciou a família. As coisas que eram mais próprias da família, mais próprias da educação, está aberto. Existe todo tipo, nós sabemos, tem todos os tipos na internet. E como é que conquista esse público? O teu vídeo, como fez, por exemplo, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal que tem um passado pesado, mas o Pablo Marçal conseguiu um detalhe. 10 segundos ou 15 segundos o corte que ele faz. E você fica curioso e vai ver o restante da matéria. Ele está ganhando. E é desta forma que você conquista, mas eu não estou preocupado com a qualidade daquilo que eu estou falando. Eu estou preocupado qual é a maneira que eu te pego, jovem. Peraí, vou fazer um corte aqui e vou dizer o seguinte. Olha, caiu dentro do rio e veja o que aconteceu. Não aconteceu nada. A guria mergulhou e saiu do outro lado. Então existe. Como é que você segura ele? Pega o jovem e também pega aquele público mais de idade também. Pode ter certeza também disso, pega. entende? Pode ter certeza. O gatinho que canta, o gatinho que tá segurando uma guitarra. Não, tem tudo. Tem tudo. Então, veja bem, não há limite. A internet, ela não tem limite. Desnudou o mundo. O mundo está desnudado. Tem de tudo. Tá, mas então, mediante ao que você está me Permita-me, dizendo... tem que haver o vídeo longo, você já falou antes, ele não funciona, tá? O cara não vai ficar 1 minuto te assistindo, mas você tem que chamar a atenção e aí algumas vezes vem qualidade e outras vezes vem um sensacionalismo que não é o sensacionalismo que diziam que a imprensa, atenção, notícia extra, já era sensacionalismo. Mas só que era realmente uma notícia que estava acontecendo. Sim. Né? Muito tempo a Globo tinha aquela musiquinha do não, parava, aconteceu alguma coisa no mundo, a Globo aí, né? E hoje virou nada. Sim. Isso, entende? E na internet, quando eu abro logo de manhã, que eu vou lá no Google, eu já fico a par de tudo que está acontecendo. Porém, houve uma mudança muito grande, que são as frases incompletas que te obriga a você buscar lá dentro e não é aquilo. E não é aquilo, Dinei. Sim. Há uma falsidade muito grande e não há controle. A prostituição dentro da internet, é virtual, tá para quem quiser. Antigamente a coisa era diferente. Hoje tá para quem quiser. Você concorda com o marco regulatório da internet?
Olha, eu diria para você, há uma tentativa, vamos falar do Brasil, há uma tentativa, porque nós conhecemos aqui apenas um navegador praticamente, tá? O Brasil conhece praticamente uma internet. Ele se surpreende quando ele vê que existe o russo, que existe um chinês, Sim. que existe o holandês, existe um monte. Ele fica até receoso de entrar aqui, que eu vou achar aqui. E nem sempre ele vai achar prostituição, ele vai achar informações. Eu já achei importantes informações sobre bolsa, importantes informações sobre o que está acontecendo no mundo. Para nós, vem só uma internet. Nós só temos acesso a esse tipo de internet, que é o usual. Né? O usual, você coloca lá. É a superficial, né? Isso mesmo. Essa é a palavra, é superficial. Para nós é o superficial. Né? Dia desse eu ouvia, por exemplo, um professor explanando, fazendo uma palestra, Cleison, perdoa que eu esqueci o nome, Cleison Silveira, alguma coisa. Bem, mas ele mostrava, você sabe o que é isso aqui no painel na frente? Olha, isso aqui é uma internet. Ela é muito usada lá no Canadá. Quer ver? Ele foi mostrando coisas impressionantes que você fala, mas isso existe? Tem essa informação? Não tem essa informação. Mas nós temos que trabalhar com o .com.br, que BR é o BR do Brasil. Mas também nós trabalhamos só com o .com. Mas existem outras que você acessa. Mas aí o que a indústria criou? Não acesse internet que não seja essa usual do Brasil, que é perigoso para você. Vão pegar a tua família, ela tem coisas horríveis. Nem sempre. O que existe é mais... eu diria, mais realidade. A nossa, eu acho que nós somos cobaia, mais uma vez, então a nossa tudo pode. Eu acho que o marco regulatório está devendo. Está devendo. Principalmente no que diz respeito, esse controle, por exemplo, da família. Se você entrar no marco regulatório, ele tem lá, você pode. Cara, se eu fizer isso com meu neto, em 2 cliques, ele está fora do controle. Fora. Justamente. A minha neta tem 7 anos, a mãe até agora não deu celular para ela, mas ela não fica sem o celular do pai, ela não fica sem o podcast, até porque o colégio exige. Sim. Veja, Dinei, o meu neto com 16 anos foi escrever uma frase esses dias, eu falei, que letra é essa que eu não entendi? Aqui no colégio é só computador, entendeu? Então, o marco regulatório não trata disso. Entende? Por isso que em São Paulo tem um professor que está ganhando... aplausos da família, porque ele está dizendo sem celular, sem computador, no quadro e no caderno. Os alunos estão reclamando, mas reclamando numa coisa que você é bem mais jovem do que eu, mas no meu tempo, você tinha que escrever que virava até a orelha do caderno. Eu acredito que o marco regulatório, ele devia ser revisto. Acho que está na hora de rever. Galo, você comentando do marco regulatório, nós falamos também sobre as redes sociais, falamos sobre essa mídia tradicional, você veio da mídia tradicional. Desculpe. Quantos anos? Eu ligo esse celular e ele não desliga. Não, mas tranquilo, fique à vontade. Quantos anos de comunicador? 50. 50 anos. 50, eu sou 70, tenho 70 anos. Então você viu de tudo, né? Você viu de tudo na TV, você viu de tudo no rádio. E num determinado momento você resolveu servir o teu país, servir o teu estado na política. Você gostou da política? Decepção, e também existiu, me corrigiu como homem de comunicação. Decepção, o que é decepção? Me permita separar rapidamente. Quando eu entrei para a política, eu ganhei para deputado estadual os votos que me deram a condição de estar deputado. Qual era a vantagem que eu tinha como deputado? De ter o dom da oratória. Então isso estava inerente, quando eu assumi o microfone, não havia dificuldade. Mas havia dificuldade de conteúdo. Né? Sou réu, confesso nesse assunto. Havia dificuldade de conteúdo. Lei, eu encontrava os monstros da política lá dentro, que tem uma frase que diz, política não é profissão. Mas muitos fizeram disso, tendo uma profissão, entendeu? E até fazem bem feito. Tem uns que fazem e fazem bem feito. Tem uns que enriquecem. Então, qual foi a minha preocupação?
Primeiro dizer aonde eu melhorei como homem de comunicação. Porque antes eu batia na mesa e dizia assim, por que o deputado não resolve o problema da escola? Lá ele ganhou o voto, ele que vá lá agora e resolva. Não vai resolver nunca. O deputado, inclusive, ele não pode nem adentrar uma escola por mais carteira que ele tenha. Ele não pode. Ele tem que falar lá com a diretora, alguém tem que avisar, o deputado Galo está aí, ele quer entrar. Olha, ela com certeza o receberá na sua sala de administração, mas ele não vai entrar, como eu dizia, vai na sala de aula, deputado. Veja, ele não pode. A lei não permite isso, né? E eu achava, quando eu não estava na política, que o político ele poderia resolver tudo. Então, eu critiquei várias vezes, Se eu for lá, você vai ver que vai mudar. Eu não mudei nada. Porque eu vi uma realidade. Primeiro que há um corporativismo. Tá? Nós temos a situação e oposição. Existem aqueles que são, não é individual, me foge o nome agora aqui, me perdoe, mas é quando é a turma do bloco do eu sozinho. Eu sou o independente. Eu sou independente. Mas o independente, ele fica sem força porque ele não tem grupo. E a dificuldade dele é, na hora que ele precisa conseguir 18 assinaturas, nós temos 55 deputados, ele precisa de pelo menos um terço para que se tenha, em regime de urgência, apreciado aquele ofício que ele está solicitando. Ele não tem grupo, aí ele tem que andar de mesa em mesa e pedir, pô, assina para mim. Aí você fala, eu tenho que falar com o líder. Porque quando eu entrei com esse pensamento, eu vou ser independente. No terceiro dia, eu vi que não existia a possibilidade de estar independente, Ney. Você tem que pertencer a um grupo, né? Então, no primeiro momento, aprendi em estando deputado que pode ser criticado? Pode e deve. Mas eu não criticaria mais da forma como eu fazia a crítica. Eu posso pedir que haja mais empenho para as causas, que haja dele mais cobrança das causas, porque ele pode gritar lá na frente. Ele pode ganhar mídia para com isso. Mas só tem uma pessoa que define toda essa situação. É o governo do Estado, falando em relação à Assembleia Legislativa. Eu posso ser um cara que brigo, ganho mídia, a mídia vai falar do Galo a toda hora, a todo instante, mas solução. Nós temos deputado na Assembleia Legislativa que critica, que briga, que fala que fulano é corrupto, que é não sei o quê, mas não vai passar disso. Ele ganha, ele fica numa bolha, ele fica bem, junto à população. Nossa, como fulano briga, ele exige, mas não tem solução. Nem aqui, nem em Brasília. Então, essa é a decepção. Essa é a decepção, Dinei. Porque o que eu descobri estando deputado? Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, eu sou cachorreiro, e soube de uma notícia quando me trouxeram que um animalzinho, um cachorrinho, morreu na mesa de um tatuador, devido a... não resistiu. O odor, o susto, né? E eu me aprofundei nessa matéria e fui buscar informações. Todo animalzinho pode morrer, sim, de infarto. Ele se comprime todo, a pressão sobe. Foi o Galo que fez, está falando? Não, foi um veterinário, um professor, nesta área de São José do Rio Preto, doutora Aristeu Magalhães, que me deu a orientação. Eu apresentei o projeto de lei, um projeto de lei, eu ganhei a participação do deputado Amaro, que é gateiro, que é cachorreiro, a gente gosta de animais, que no estado do Paraná não pode, em momento algum, é lei no Paraná, mas é só lei, né? Porque não tem como fiscalizar. Esse é um outro problema. Por quê, Dinei? Quando você, no meu caso, quando eu apresentei o projeto de lei, dizendo que no Paraná seria proibido fazer tatuagem em animais de estimação. Você não podia mais furar o animal, machucar o animalzinho de estimação. Não está se falando do boi na fazenda, que ele tem a marca na orelha ou no focinho por uma questão de separação, de divisão das vacinas. Diferente, eu não falei do rural, eu falei do pequeno. Muito bem. Só que tem um grande problema quando você aprova uma lei. Fiscalização. Fiscalização. Eu consegui aprovar mais uma lei que poucos sabem.
que veja bem, toda pessoa surda, porque às vezes diz assim, o surdo mudo. Não, o surdo. Mudo é uma consequência, segundo os médicos, né? Eu achava, quando jovem, que era surdo e mudo. Aquele cara é mudo. Não, ele é surdo. Então ele não fala porque ele é surdo. Quando ele ouve, ele fala. Então ele tem problema de audição. E eu não gosto de falar surdo-mudo, né? E então eu consegui aprovar um projeto, foi por unanimidade, o governador liberou, aprovou rapidamente, que toda parturiente em hospital, ela sendo surda, tem direito a uma intérprete de Libras. Tem uma intérprete, tem que estar com ela. Ela entra, quando ela vai para o hospital, e o hospital sabe que ela é surda, obrigatoriamente o hospital, por conta do hospital, tem que disponibilizar na hora do parto para acompanhar. Ela ficaria na sala de parto para orientar o médico o que a parturiente está sentindo, né? Mesmo, vamos supor, mas ela recebeu uma anestesia geral. E o médico pode dizer para ela, bom, pode se retira, né? E ela pode ficar numa sala ao lado acompanhando por um painel. Em qualquer momento de gesto da parturiente surda, ela entra em ação. Foi muito bem recebido. Mas não aconteceu nada nos hospitais. Os hospitais, nenhum hospital tem uma placa, raro que eu saiba, não tem. Tinha que ter uma placa na entrada dizendo, o médico, quando fosse atender, o médico ou a médica atender uma parturiente, uma gestante, melhor dizendo, já sabendo que ela é surda, já colocar no protocolo dela. Ter a obrigação de trazer um intérprete. Aprovou a lei. Maravilhosa, mas está na gaveta, não vai executar. E muitas outras leis que estão na gaveta porque não tem. Como é que funciona a lei? Primeiro, tem que ser, você não pode criar lei, isso tanto faz estadual como municipal. Você não pode preparar um projeto de lei para tentar ser aprovado se ele for mexer no cofre do governo. Nada pode, nem um projeto, isso eu acho uma covardia, porque a gente fica, você fica tolhido, você é cortado. Todo projeto, primeira coisa que tem que ver, por isso que existem as comissões. Chega na CCJ, a primeira coisa que essa comissão de justiça vai dizer, vai precisar mexer no dinheiro do governo? Vai, devolve, inconstitucional, nem vai, não, mas é bom, devolve, ou então, o autor tem 30 dias para fazer a correção. Ou apontar de onde vai sair o dinheiro. Né? Ou que não seja do governo. Que não seja do governo. Tá entendendo? Então, quando você faz um projeto de lei, quando eu entrei, eu disse, eu vou ser o cara que mais vai apresentar projeto de lei. Vou ser o campeão. Vou ser o melhor deputado. Quando me dei com a realidade, veio a decepção. Essa foi a decepção. Entende? Eu me decepcionei e muito. Porque o projeto de lei que você preparar vai dizer, primeiro, tem que ter a concordância do líder do governo. Tem que ser aprovado pela maioria da casa. E o governador pode sancionar ou vetar. Aprovei um projeto de lei maravilhoso, ok. Mas o governador chega lá e diz assim, vou vetar esse projeto do Galo. O que é vetar? Vou proibir. Não cabe, não quero, né? Volta para a Assembleia. E aí você tem mais uma chance de você derrubar o veto do governador na Assembleia. Que já é mais difícil, né? Mais difícil. Porque quando volta para você derrubar o veto, o líder do governo vira para você e fala, ô Galo, ajuda a gente, você é da base. Já vou explicar o que é a base. Você é da base, Galo. O governador não dá por isso. Prepara um outro, assim, que daí a gente aprova. Mas daí era só daqui um ano, porque é uma fila enorme todos os dias de projetos. Então, estar deputado, pode ter certeza, a Assembleia Legislativa é o maior local para pós-graduação, em todos os aspectos. Galo, alguém poderia dizer, mas tem malandragem. Eu não diria malandragem, existe a expertise. Existe a expertise. Lá tem um ditado que é chamado jabuti. O que é o jabuti? Que é o tratoraço. O que é a base? A base são os deputados que são do mesmo partido do governador e daqueles que estão coligados com ele. Ele precisa dessa maioria. O Ratinho tem 45. Agora deve estar com 47. Contra o Ratinho é só a esquerda.
O resto, o Ratinho aprova o que ele quiser dentro da Assembleia Legislativa. Mas a esquerda faz o carnaval dela, da mídia. Mas não passa disso, não vai para frente. Torna inconstitucional, na briga lá, daqui a pouco o governador reverte todo o caso. O governo ganha todas, mesmo que haja discordância, pode levar o nome de denúncia, de inconstitucional. O governo aprova e faz e vamos embora para frente. Maior luta que teve sobre a questão da Copel e o governador bateu questão, fechou questão e aprovou e pronto. Então, a expertise do tal do jabuti. O que é um jabuti? Estamos votando, porque você quando vai votar, que você senta lá na cadeira, tem que ter muita responsabilidade. Você abre o seu computador, Dinei, e vem ali tudo que vai ser votado naquele dia. Aí você vê, vai ser votado o projeto de lei 07040533. Você não vai ver, você deveria ver, você não vai ver o que é o 33. Esse é o tal do jabuti. Eles põem pelo meio, aprovam, depois você leva um pau na mídia. É aí, ó. Aí, Galo, você aprovou quantos professores? Aí você fala, eu? Onde é que está essa matéria? Você já dançou. Então, essa é a questão da expertise. Entende? Num segundo mandato, se eu tiver a chance, é totalmente diferente hoje pela questão da praticidade, pela questão do conhecimento. A Assembleia Legislativa é um balcão de negócios. Então alguém pode nos assistir e dizer assim, balcão de negócios? Vocês fazem negócio lá? Eu protejo a minha base, litoral, região metropolitana de Curitiba. Por eles, eu assino para você o que você quiser, mas me dá para minha turma aqui, eu quero que você me dê uniforme, eu quero. Então, essa é a troca. Mas essa expertise que você comenta e também esse trato interno da Assembleia não é pecado capital? É política? Cara, você me pôs agora numa situação que eu diria para você, não tem santo. Mas esse trato interno, essa negociação política, né? Porque nós estamos falando de 54 deputados representando uma parte da sociedade que tem pensamentos diversos, né? E que traz para o parlamento o retrato do Estado, né? Quando o deputado está lá, não interessa se ele fez 30 mil votos, se ele fez 50 mil votos, se ele fez que nem o Francisquinho 200 mil votos. O voto é igual, né, dentro do plenário. Mas para que ele possa defender o que fez ele chegar até a Assembleia, ele não precisa dessa expertise, ele não precisa dessa articulação, ele não precisa ceder em um espaço para conquistar o outro espaço. Isso não é salutar dentro na sua visão, na sua opinião. Não, isso acontece. É exatamente isso que acontece. Mas ele não é salutar. Uhum. Ele não é salutar, porque quando eu brigo para defender, por exemplo, litoral, eu fui um dos caras que pedi tanto, não sou pai da criança, mas pedi tanto, sonhei tanto em limpar a Baía de Guaratuba. Cansei de dizer lá, tem que limpar essa Baía, tem que melhorar, quem sabe um dia vem a ponte. Mas não é que eu sou responsável pela ponte, não, mas eu gritei por ela. Eu esbravejei, gritei por ela, ok? Foi feito, eu nem estava mais lá quando o governador conseguiu. Vai ser um marco no governo dele, né? Ele está fazendo. Mas essa questão que você fala, ela não é boa, entende? Porque aí eu diria que mesmo, uns chamam de expertise, mas pode ser considerado como corrupção. Por que corrupção? Porque por que eu, o Galo, que representa o povo pobre, que é da onde eu venho da favela, Dinei. Eu saí da favela, mas a favela não saiu dentro de mim. Eu sei o que sofre lá. Então, para mim, levar para o meu povo pobre um benefício, eu tenho que colaborar com algo que eu não concordo. Mas eu não concordo com esse projeto de lei. Ué, você não quer que eu ajude o teu povo lá? Você não quer que melhore a escola? Então, vota com a gente aqui. Esse é o momento que da expertise. Qual é a expertise? Não, eu não voto. Então você vai sair da base. Tudo blefe, porque os caras não vão tirar você da base. Mas você se assusta. Pô, se eu sair da base, eu perco. Para você ter uma ideia. O governo do estado, nós temos a emenda impositiva, que o deputado federal tem emenda garantida. Até esses dias era 45 milhões por ano.
E o governo é obrigado a pagar. Agora bolaram a emenda PIX. Sai, manda o PIX, seja para a prefeitura ou para a ONG, seja para onde for o dinheiro que o deputado designar, que a lei permite. É feito o PIX na hora, que já está aprovado. Isso aí é uma negociação horrorosa para a população. Isso é horrível para o povo, né? Mas o cara está lá, ele recebeu o voto, ele acha que... Porque quando o cara entra lá dentro, é muito raro alguém que pense na população. O cara olha para o umbigo dele, cara. A grande maioria que assumiu governos, você vê o patrimônio do cara quando entrou e você vê o patrimônio quando o cara saiu. Da onde? Da onde que veio tudo isso, meu Deus do céu? Isso é grave e não muda nesse país, né? Por que eu fui diversas vezes a favor do Alexandre de Moraes? Eu acho que o Alexandre exagera, tá? Mas ele está conseguindo fazer a questão do batom, um parênteses aqui, a questão do batom lá, de uma coisa muito severa, para mostrar que tem que respeitar aquilo que deve ser respeitado, né? Nós tínhamos um ambiente que não podia ser profanado como foi, ok? Ah, mas a moça escreveu com batom, mas ali não é lugar dela escrever com batom. E se passar a mão na cabeça, amanhã vai escrever de novo. Ah, mas ela é uma cabeleireira, ela tem filhos, olha que barbaridade, mas tinha que ter visto antes. Ah, então você é contra... Não, eu sou contra o ato. Sou totalmente a favor dela. Sou totalmente a favor da mulher que trabalha, totalmente a favor. Mas o ato não é por isso que a mulher vai dar um tiro na cara dele com aquela pastora lá que matou o marido e tem 500 filhos. Claro que eu sou a favor da mulher, mas contra esse ato. Então veja você. Nesse momento, Dinei, quando você faz uma negociação, então tá, vocês vão me ajudar lá em Paranaguá, por exemplo, terra dos meus avós. Vocês vão me ajudar em Paranaguá? Vocês vão me ajudar lá na cidade industrial, na Vila Nossa Senhora da Luz? Vocês podem me ajudar lá? Lá no Alto Boqueirão, no Bairro Novo, tem uma situação lá para resolver para a população. Vocês me ajudam? Olha, Galo, isso é uma questão aí de conversar com o governador. Olha que nós temos isso aqui, ó, para você votar. Vota com a gente, Galo. E a gente resolve o problema do teu povo lá. Pode chamar de expertise, mas eu tô sendo corrompido naquela hora. É um toma lá da cá. É um toma lá da cá. E pior ainda, e quando o deputado sai, vai lá no empresário e fala pra ele o seguinte aqui, ó, isso é verdade. Isso aconteceu esses dias aí. Ó, me dá 200 mil que eu vou aprovar aquele negócio. Aí o cara grava ele, o deputado gravado, e o que aconteceu? Nada. Tá? Então, quando você assume um mandato que o povo te dá, é muita responsabilidade, porque a partir daquele momento, eu estou deputado, que não existe eu sou deputado. Existe o quê? Existe eu estou deputado, eu não sou deputado. Eu, por exemplo, eu estive deputado. Eu sou radialista, vou morrer radialista. É minha profissão. Agora, estar deputado, uma hora isso acaba, como terminou o mandato, outros prosseguem. Existe a expertise que pode ser entendida como corrupção. Galo, tem corrupção na política? E muito! Tem um bando de ladrão, tem um bando de safado. Tem gente boa? Então eu vou dizer pra você assim, mas você está se colocando no meio? No passado, alguém disse, lá na época de Sócrates, o que você está fazendo? Vamos dizer que tenha sido Sócrates. O que você está fazendo, Sócrates? Com uma lanterna, com a luz do sol, você com uma lanterna acesa, procurando o quê? Estou procurando um político sério. Isso é grave. Porque quando ele se elege, Dinei, ele não atende absolutamente mais ninguém. Aonde que um governador, que ele foi no bairro A, bairro X, abraçou, beijou, pegou a criança no colo, depois eu posso chegar nele? Não chega. Porque ele é blindado. Ele é blindado e alega que há um protocolo. Não chega em mim porque tem um protocolo. São poucos que fizeram isso, que deixavam o povo se aproximar. Conta a história que Getúlio Vargas deixava o povo se aproximar e tantos outros deixavam o povo vir, que andava no meio do povo, né? Leonel Brizola, que adorava estar no meio do povo, inédito, um gaúcho sai e vira governador, torna-se governador no Rio de Janeiro. Então os caras são bons, mas cuidaram do quê? Cuidaram do país? Pode ter certeza que esses monstros cuidaram, olharam o nosso país, pensaram na democracia do país. Mas, infelizmente, quando você cai para dentro de uma assembleia, todos os dias nós temos denúncia de corrupção. O cara desviou a emenda da saúde. Olha que absurdo, cara. O governador do estado do Paraná designa para cada deputado da sua base 9 milhões, 10 milhões, 11 milhões. Mas tem a discrepância de alguns ter 100 milhões de emenda.
E os caras se reelegem a hora que querem. Existe um time que tem, toda vez que tem governador, 100 milhões, 200 milhões de emendas. Né? E são todos milionários. Como é que foi construído essa fortuna? Eu diria, com toda certeza, como disse em plenário, a arte de fazer política é não ter palavra. Eu não acredito na palavra do político, mas você esteve político, eu estive político e mantive minha palavra. Eu fui chamado de atenção na Assembleia porque eu abri as 2 portas do meu gabinete. Eu não tinha chefe de gabinete. Chefe de gabinete é aquele que leva no peito e resolve nada. O deputado, a única coisa que ele fala, o deputado tem reunião, ele não pode atender. Mentira! Raramente ele pode estar em reunião. Existe a reunião? Claro que existe. Mas você pode ver a reunião. Falou, tudo bem, já falo com você aí. Senta ali, toma um café que já vou falar com você. Ele tem que ver o deputado que está trabalhando. Tem deputado que dorme. Fecha a porta, chama a secretária e fala, não estou para ninguém. Tem um sofazão lá dentro, gostoso, ele tenta se estica e dorme. Lava a cara, põe a gravata, sai e tal. Oh, boa tarde, desculpa, eu estava em reunião. Reunião com quem? Então não há uma responsabilidade nata daquele que se elege pregando uma coisa, quando ele se torna o político que ganhou o voto, ele faz outra coisa totalmente diferente. Porque ele acha que ele é o dono do mundo. Tem uns que acham que são Deus, tem outros que têm certeza que são Deus. É grave, é muito difícil essa convivência. Por isso que o parlamento é bom, que você parla, você fala, você discute, entende? E às vezes, como aconteceu comigo, eu fui pôr tapa com o professor Lemos. É meu amigo, continua sendo. Mas nós sempre metemos na porrada. Porque eu disse que ele estava usando massa de manobra os professores. Porque é sempre isso, não sai disso. Briga por professor, mas os professores estão sempre na mesma. No Japão, o imperador vê o professor e faz reverência ao professor. Aqui, o aluno mete a mão na cara do professor, está cagando, desculpe, não tá preocupado com o professor. Há uma diferença, um salário horroroso para o professor no Brasil. Entendeu? Então, a política, se eu voltar a ter mandato, pode ter certeza, e vai ser mais um, até porque é questão de idade, questão do sonho de viajar com a minha mulher, por esse botar um furgãozão com uma cama lá dentro e quero andar pelo país, se Deus me der vida e saúde. Mas eu gostaria, hoje eu voltaria totalmente diferente. Entende? Você vai ser independente, eu posso estar de um lado, mas serei eu a bradar, a gritar aquilo que eu estou contrariado, porque estar deputado, eu enxerguei isso tarde. Não é quando eu estava no rádio, na televisão, que o cara dizia assim, manda o Galo parar com esse assunto agora, ou manda embora. Eu, às vezes que eu não parei, eu fui tirado do ar. Na massa eu fui retirado do ar. Queria me mandar embora. Porque eu estava com uma acusação contra um desembargador que estava me processando até hoje. E mandaram eu parar, né? Na Assembleia Legislativa, Galo, para com isso aí, Galo. Não, na reunião fechada. E eu meto a boca, não, Galo, peraí, você é da base. Não é assim, não. Né? Eu falei, tá bom, então, mas, peraí, cara, temos que votar assim. Não, mas acompanha a gente, vota com a gente. Irei, o bom é você representar o teu povo. O bom é você não concordar. Eu não concordo com essa situação. Então, mas daí o cara fala assim, mas vota a favor do governador. Mas eu não concordo com isso. Mas você tá na base, você não vai ter emenda. Então, há uma corrupção aí. E não foi o Ratinho Júnior que criou. Esse é o detalhe. É o sistema. O sistema dá o quê? Eu te dou emenda, eu dou dinheirinho pra você votar em mim. Se você ficar comigo, você tem por ano 9 milhões pra você levar pro teu povo. Uns levam pro povo e outros ganham comissão. Levam para o prefeito e o prefeito dá comissão. Isso tá lotado. O Brasil inteiro fala sobre isso. Entendeu? Então, o sistema, ele é corrupto. O sistema é podre na política. O sistema, ele é larápio. Ele é sem vergonha, o sistema. Por quê? Porque ele me dá dinheiro para mim levar para o meu público. Meu povo, a turma que está abaixo da linha da pobreza, tem muito trabalho aí você querendo, porque ganha-se bem. O salário quando estava lá era 25 mil reais de salário, mais 100 mil reais e mês de gabinete. Você podia viajar na tua base, viajar para cima e para baixo todos os dias se quisesse para trabalhar. Tá entendendo? Para trabalhar, para buscar. Você trabalhou, Galo? Pode ter certeza disso. Eu pouco parei em casa. Eu ficava mais em casa quando era narrador esportivo do que quando estava como político. Então a corrupção, o sistema faz o quê?
vota comigo e eu te dou emenda. Quando tem alguma coisa que trava, reúne a base e fala o que vocês estão precisando. Temos um projeto, mas veja, governador, isso vai dar um desgaste para nós. Chama a Casa Civil. Casa Civil, qual é o programa que nós temos aí para melhorar emendas dos deputados? Os nossos. A Casa Civil do sistema no Brasil já fala assim, olha, nós temos condição de arranjar mais 10 milhões em emendas para cada um. Opa, você já não ouve mais nada, mais 10 milhões, beleza, onde é que é para assinar, governador? Ele não está vendo a consequência, ele está vendo que ele vai levar para sua base. Uns felizes porque poderão atender a sua população, outros pensando na comissão. Porra, mais 10 milhões, se eu ganhar 10% é 1 milhão, eu quero. Onde é que assino? Né? Então, eu não conheço nenhum governador que tenha dado dinheiro, manda levar a mala e distribui, como disse que já aconteceu no passado. Mas existe o sistema é corrupto. Por isso que em Brasília é menos corrupto nesta questão das emendas, que lá, eu sendo a favor de quem está no governo ou contra, ele é obrigado a me dar a minha emenda. O que existe é a sacanagem, como o Dino fez, agora o ministro fez. O que está acontecendo, presidente? Estão sacaneando, não querem votar, não querem, então vão me esmagar. Vou segurar as emendas, todo mundo vai chiar na minha mão. E foi o que aconteceu. Pô, Lula, não é comigo, pô, tá no Supremo, tá com o Dino, cara dele. Então o Dino negociou com cada líder de governo para liberar isso. Então tá, então mediante... Permita-me, só quero encerrar. Sem nomes, se eu tivesse o nome de quem criou isso, eu diria, foi o governo X que criou a questão da emenda. É a nossa Constituição, é o sistema que causa tudo isso. Tá, mediante a isso, 3 perguntas para você. Uma vai emendar a outra que você vai me responder. Você acredita que consegue, se você... não sei se você é pré-candidato um dia a voltar para a Assembleia ou Câmara Federal, mas enfim. Você acha que você consegue, não digo mudar o sistema, porque seria muito complicado mudar um sistema de anos e anos, né? Mas você acha que você consegue dar a sua contribuição para que coloque-se a discussão na Assembleia a mudança desse sistema? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que nós estávamos comentando e conversando sobre esse novo meio de comunicação que é a internet. E automaticamente nesse novo meio de comunicação se levantou muitas pessoas até então desconhecidos. Eu lembro, você comentando aqui do rádio, você pode falar aqui quem eram os deputados que eram os radialistas, né? Vamos colocar Pirajá Ferreira, Algaci Túlio, vamos colocar Ricardo Chabe, vamos colocar Luiz Ernesto, Esses eram os caras que dominavam a política de Curitiba e na Assembleia também, tanto na Câmara como na Assembleia. Então, sai da mídia tradicional e entra na internet propriamente dita. Está levantando-se pessoas até então que ninguém conhecia. Pessoas que tinham uma bandeira, que levantavam uma bandeira e defendiam e defendem essa bandeira e chegam-se aos parlamentos. Prova disso o que ocorreu na Câmara Municipal, uma renovação, e dessa renovação muitos youtubers, pessoas que fazem podcast, enfim, esse povo todo está com voz na Câmara Municipal. Então você coloca o seu nome à disposição, você coloca um problema, que é um problema que podemos dizer que é um problema intestinal, né? É um problema interno da Casa de Leis, mas não é só da Assembleia, mas de todo a nível municipal, estadual e federal, e você acha que pode mudar. Como que você acha que vai mudar com esse novo político que as redes sociais criou? Porque assim, você coloca, por exemplo, no YouTube lá da Câmara, você vê as sessões plenárias da Câmara Municipal de Curitiba completamente direita e esquerda. O cara que, vamos criar aqui agora uma menção sobre um assunto que a direita defende. Os caras ficam das 9 da manhã até meio-dia discutindo essa menção, e um fala contra, o outro fala a favor, e não se discute mais cidade.
Só se discute a tal da menção da direita e da esquerda. Mediante a tudo isso, como é que você acha que você vai conseguir mudar? Perfeito. Quero te agradecer, é uma grande oportunidade. Eu vou tentar ser breve para resumir, mas é perfeita a tua colocação. Porque o que você está colocando, pode ter certeza que as ruas pensam assim. Há uma decepção na rua. No dia seguinte, quando você elege um cidadão, um homem, uma mulher, jovem ou velho, seja o que for, daqui uma semana você pergunta para o eleitor dele. E ele vai dizer o seguinte: primeira resposta, eu estou decepcionado. Mas 100%. E aí? Estou decepcionado. Dentro dos 100% tem a turma que ganhou cargo. Veja lá. E aí, como é que é trabalhar com o teu deputado lá, o teu vereador? Ah, cara, sei lá, eu tô ganhando o meu. Ajudei ele, não tenho bandeira. Vamos lá. Mas se você está falando, Galo, que 100% da população fica decepcionado, eu estou sendo severo. Vamos botar 95%. Fica decepcionado. 5% acredita que existe uma mudança. Eu quero me colocar dentro desses 5%. Se hoje eu conseguir retornar à Assembleia Legislativa, e lá na frente isso vai ser dito, se eu vou a estadual ou vou a federal, eu não quero pertencer a base nenhuma. Não quero ser o governo e também não quero ser contra o governo. Eu quero ser a favor do povo. Eu quero ter o prazer de poder dizer e explicar em plenário o que é uma emenda parlamentar. Eu quero ter o prazer de dizer e alertar, e aí é a minha contribuição, que de portas fechadas se combina uma ação raramente pensando na população, e sim pensando no seu mandato. Puxa, mas olha, se nós votarmos esse projeto, avisa o governador, vai nos arranhar. Como é que nós vamos ficar para a próxima eleição? Estamos ferrados. Eu nunca vi dizer assim: escuta, se a gente votar assim, nós vamos prejudicar o povo. Nós vamos acabar com a população. Não é dessa forma. Mas, Galo, e a oposição? Eu tomaria a liberdade de falar o nome de um deputado, se você me permite, o Arilson Chiorato, do PT, meu amigo, inclusive. Ele tem um discurso forte. Eu gosto dos discursos dele. Como nós temos pessoas também do outro lado que têm os discursos. Mas o Arilson, por exemplo, tem uma bandeira. Ai governo, sou contra. Mas ai governo do PT, sou a favor. Aí que nós temos um problema. E daí muitas das vezes tem que ser leal. Ah, mas eu estou falando, mas eu sou leal. Eu estou tentando mostrar a diferença. Eu sou PT, o Arilson, não é? Não estou criticando ele, só estou dando ele como exemplo. Ok? Mas ele não pode criticar o PT. Esse é o problema. Ele pode criticar o governo, nesse caso agora é o Ratinho, então ele pode criticar. Mas o governo federal pode criticar? Não. Mesmo que ele não concorde. Porque aí a base vem pra cima dele. Bom, ficou louco? Você tem que somar. E muitas vezes o cara sai, fica decepcionado. Mas como é que você mudaria essa situação, Galo? O problema é que quando você elege, você tem que ter uma legenda. O teu partido, normalmente, hoje eu entendo quando dizem assim, o político tal está sem partido. O partido expulsou ele. Porque esses são os raros. Foi expulso, pode pesquisar, porque ele não está concordando com aquilo que o partido quer que ele faça. E quando ele levanta a voz, você está com a gente, você está fora. Não, eu não estou com vocês, eu estou com o povo. Então, a porta é aquela, pode sair. De repente, o cara é expulso, só não perde o mandato, mas fica sem legenda. Então tem que ter muita coragem, muita decisão e pensar na população. Uma parte da nossa população, infelizmente, ela é mantida, tá, com favores de governo para que eles possam servir de massa de manobra, Dinei. Porque aí depois eu vou lá nesta classe pobre que eu estou beneficiando e digo, se não votarem no A ou B, vai cortar a tal situação de vocês, vocês não vão ter mais esse recurso. Sendo que é o contrário. Nós temos que pensar, independente de partido que você está, é no bem-estar da nação, do povo que eu represento naquele momento lá. Como é que você pensa em mudar? Primeira pergunta,
não pertenci, se eu pertencer a uma legenda, não vai me botar cabresto. Porque existe algo importante dentro do parlamento que é se abster de votar. Ah, mas se você se abster de votar, você vai prejudicar 40 e poucos deputados. Problema deles. Eu me abstenho e não voto. Viro a cadeira e digo, você que votou em mim, eu não concordo com isso, que vai prejudicar vocês. Não é a negociata do dinheiro. Qual é a negociata do dinheiro? É quando aquele deputado, vereador, político, bate o pé e fala, não vou votar nessa matéria. Deputado, é para o senhor ir lá na Casa Civil. O secretário quer falar com o senhor. Deputado, o que está acontecendo? Olha, eu estive vendo aqui aquele teu pedido, eu vou resolver agora, inclusive. Fulana, como é que tá? Põe aquele professor lá para comandar lá o núcleo lá. O deputado já pediu tanto tempo, vamos resolver isso, deputado, estou resolvendo lá. Aí o deputado fica mole. Ah, quer dizer que você vai me atender, é? Ah, porque deputado tem direito a cargos. Só que é um outro problema. Como é que você vai tirar alguém que está fazendo bem e vai colocar um cara teu só para você dizer, eu mando? Errado. Avalie primeiro quem está no poder. Quem está no núcleo, por exemplo, no litoral, que está em Curitiba. Avalie. Olha, partido eu não vou indicar, lá é a minha base, eu não vou indicar ninguém, porque quem está lá é a oposição, mas está fazendo um belo trabalho para o povo. Aí você começa a mudar. A minha colaboração, se votar, a estar deputado, federal ou estadual, é colaborar com a minha população, a quem me deu o voto. É a ele que eu tenho que dar satisfação. Eu não tenho que dar satisfação se fosse o Ratinho governador. Não dou satisfação pro Ratinho. Não, se for o Cury governador, não tenho que dar satisfação. Se for o Cury, não for o Guto Silva, não é você, Guto. Entendeu? Porque o candidato, ele sempre é imposto a uma população. Essa senhora, que há pouco tempo foi candidata a prefeito de Paranaguá, a prefeito de Curitiba, ela fez uma bela votação, porque praticamente surgiu algo que o povo queria. Gala, mas ela não foi a população que indicou ela, mas foi o povo mostrou a vontade, estava sequioso de algo diferente. Nossa, que bom, teremos uma mulher, de onde que ela veio, não interessa, ela está me representando, ela não tem rabo preso com A ou com B. Com o devido respeito, o Pimentel ganhou porque o Ratinho foi pra rua e todo mundo foi pra rua e juntou um monte. Espero que valha a pena para Curitiba. Até agora eu não vi nenhuma mudança. Com o Eduardo Pimentel, eu não vi nenhuma mudança até esse momento. Mas qual é a mudança significativa? Não vi ainda. A favor da população. Então seria a minha contribuição. Eu não vou me amarrar nem com o lado A, nem com o lado B. Vou ver essa matéria que vai ser votada. Porque quando eu digo para você que existe o tal do Jabuti, emenda em série. Quando querem aprontar, eles colocam lá dentro 10 emendas, 20 emendas, já aconteceu, 20 emendas, e você não vai ficar... O que diz essa aí? O que diz aquela? O Arilson é um cara que eu destaco, porque o Arilson tinha essa pachorra. Para a votação, questão de ordem, presidente. Essa 06 aqui, eu não recebi documento ainda. Não, peraí, não tinha vindo documento para ninguém. É o tal do jabutizão, tá me empurrando pelo meio, tá enfiando lá pelo meio. Tá entendendo? A segunda questão, que você me fez 3 colocações. Né? Então, eu entraria, eu me empolguei tanto na primeira questão, eu só quero que você me recorde a segunda para não perder aqui a linha. As redes sociais, a internet, perfeito, esse novo político que está surgindo perfeito. Aí. Então, lá atrás nós tínhamos os gigantes do rádio, os radialistas. Com devido respeito, a maioria saiu muito bem de vida. Saiu muito bem de vida. Tivemos muitas trapaças por homens e mulheres de rádio. Muitas trapaças para levar o benefício para ele mesmo. Pouco para a população. Tanto é que uns tiveram um mandato só, ou depois não tiveram dificuldade de votar, porque não atenderam a expectativa. Nossa, mas eu achei que ele ia me atender. Não pode atender, porque sempre daí... Por que existe... lamento que tenha a secretária, o chefe de gabinete, isso aí é tudo para trombar, ficar na frente para não deixar o deputado ser atendido, atender a população. Fala que eu não tô, fala que eu saí, fala, não quero saber. Não, mas votou em você, problema dele, eu não pedi voto. Eu nunca disse isso, mas diariamente eu via isso acontecer. Tá?
Eu vi dentro da Assembleia Legislativa sempre carrões desfilando dentro da Assembleia Legislativa. Entende? E pouco eu via uma maratona de pessoas, a população sendo atendida. Eu vi foi o povo sendo barrado para entrar dentro de uma Assembleia Legislativa. Hoje está totalmente diferente. O rádio pouco vai fazer diferença. Porque aquele que sai do YouTube, um influenciador, ele tem uma maneira de... E raros são aqueles que... Porque nós temos um menino aí em Brasília que fala, esses dias ele atingiu quase que a totalidade do Brasil, discordou, acho que é o negócio do Pix, alguma coisa que ele falou lá. Ok. Acho que é o Nicolas, né? É, o Nicolas. Pô, o Nicolas é bom. Bom, qual é o projeto do Nicolas a favor da população? Ele continua sendo um influenciador. Ele ainda não assumiu estar deputado, minha opinião. Ah, mas ele é um querido, Galo. Ele bate sim, mas ele tá certo, ele bate no Lula. Tem um Lula para ele bater. E se amanhã virar, ele não vai bater nesse. Ah, mas ele quer ser presidente da República. Tem que esperar a idade, não adianta. Pode ser até que venha a ser. Agora não vão conseguir mudar a lei. Isso é lei do engano, mudar a lei para por mais jovem. Não, isso não vai acontecer no nosso país, tenho certeza disso. Não vão mudar a lei. Eu não quero morder a língua, hein? Não mudar a lei, não vamos mudar a lei para que o Nicolas tenha idade para entrar. Ele não tem idade agora, mas se mudar a lei, ele entra. Então, o influenciador, ele entra lá dentro para manter aquilo que ele pregou durante a campanha. Como é que você se elegeu? Metendo o pau no governo que aí está. Se ele é à direita, ele tem um governo da esquerda. Metendo o pau na esquerda. Então ele vai se manter, ele levanta de manhã à noite, vou meter o pau na esquerda. Qual é o projeto que você fez para que nós tenhamos mais neonatal? O que você vai fazer para que as nossas crianças autistas tenham um melhor atendimento? Qual é o teu projeto para fazer a melhoria desses professores, que eles têm que ganhar mais, sim, ser diferenciado, mas qual é o curso a mais que você vai dar para ele saber como é que ele vai atender uma pessoa com uma deficiência? Como é que ele vai dar aula, vai poder mostrar para uma criança que teve paralisia cerebral? E eu já vi criança com problema na cerebral dentro de uma sala de aula. Eu fiquei encantado, mas a professora tinha 66 anos de idade. Eu fiquei encantado, eu conheço a família. Eu vi essa criança fazendo aquele... e tá lá. Mas qual é o projeto que esses deputados, que só brigam, eles só brigam, como você disse, é pau na direita ou pau na esquerda? Pau na direita é pau na esquerda. A menção, nome de rua, não, que é nome de rua, porra. Me dá o projeto de lei para dizer o seguinte: agora aqui na cidade industrial o atendimento médico não vai passar mais de que 10 minutos. Aí o sistema criou, não pode contratar médicos. Tem que se... Para com isso, isso é covardia. Como é que não pode contratar médicos se a clientela está lá na porta morrendo? Então, eu direi, não existe a questão da internet... O cara se manter, se de repente ele pela vamos dizer, esse menino aí, o Nicolas, com devido respeito a ele, não estou aqui o provocando, é que é um exemplo. Sim. Né? Então vamos lá. Nicolas, mudou o governo. Lula caiu, assumiu da direita. Ah, que bom. Agora a direita passa a ser linda, fazendo até coisas mais erradas do que estava lá. Mas ele não tem discurso para lá. Aí vai ter um outro que vai bater agora na direita. Oh, sem vergonha, ladrão, corrupto, comprou fazenda, comprou avião. Bom, olha aqui. Tá, e o neonatal? Tem criança morrendo. UTI. Quantas UTIs nós precisamos? Ficou à prova quando veio o Covid. Nós não estamos preparados para um problema desse aí. E nada se fez. Eu não vi um novo hospital sendo levantado para uma especialidade dessa. Eu não vejo a recuperação do Hospital das Clínicas aqui em Curitiba. Eu não vejo o apoio que a Santa Casa de Misericórdia, uma das mais antigas do país, merece apoio. Cadê? Ainda como deputado estadual, você podia mandar dinheiro para instituições filantrópicas. Agora ficou tudo na mão do secretário de saúde, ele que define para onde vai, porque tem que sentar e conversar com o assessor dele, com ele. Mudou, houve uma mudança. Tirou o campo de ação do deputado que podia sim colaborar com hospitais que fazem filantropia. O que é filantropia? Médico para atender, ele não atende de graça. Há um ledo engano quando dizem, o SUS atende de graça. De jeito nenhum.
Até a pessoa que limpa o chão no SUS, com o devido respeito, porque a minha avó foi zeladora, ganha. Nós temos um sistema que paga para atender a população. Não existe a palavra gratuito. Porque eu estou pagando imposto. Eu faço então o quê? Eu dou dinheiro para que o SUS tenha dinheiro. O meu imposto vai para dentro do SUS. Então eu estou pagando por isso. A população não entende essa história. Como é que nós temos um SUS que leva 2 anos para dar um exame, Ednei? 2 anos, 6 meses, a pessoa morre. Atenção, dona Maria. Olha, minha mãe faleceu já. E acabou. Você vai em qualquer lugar, olha aqui no Boa Vista, na Santa Cândida, nós temos ali do Boa Vista, um posto de saúde da prefeitura, que é um ótimo posto de atendimento. É uma UPA espetacular, ágil, boa, porém, ainda faltam profissionais, porque você entra lá e se diz, eu fui lá, eu tomar uma injeção antitetânica, eu meti um parafuso enferrujado na mão, fui lá para tomar, eu esperei 2 horas. 2 horas. E fiquei impressionado. Eu olhava para a esquerda, lotado. E toda hora, blim, blom, fulano de tal, blim, blom. Mas faltam profissionais. Eu fui atrás. Não pode, porque o sistema não permite mais contratação de médicos. Vai dar pedalada fiscal. Isso é a sacanagem contra a população. Então eu viro influencer, ganho a eleição, via internet. Uau, vou fazer uau. Quando eu entro lá, eu baixo a bola. Vou torcer que o meu candidato a governo não ganhe. Porque aí eu tô ferrado. Fica mais fácil lacrar. É claro, velho. Entendeu? Então, há um equívoco muito grande, aí que vem o marco regulatório da internet. Como, por exemplo, agora para a polícia, para os militares, se ele quer ser candidato, ele tem que sair de dentro da corporação. E não volta. Vai diminuir o número de militares que vem. Para ser candidato. Prejudicial? Eu acho que é prejudicial. Eu sou a favor que o militar pudesse sim tentar a candidatura, não deu certo, deixa ele voltar. Por que não? Por que o radialista pode voltar? Porque todos podem votar e o militar não vai poder votar, mas estão avançando para essa situação. O STF está tentando dizer militar não volta, mas já é para dar uma porrada no Bolsonaro, já é o departamento, já é aquilo que se disse aí. Ai, governo, sou contra aqui, sou contra ali, sou a favor desse lado aqui. Né, do influenciador, é muito difícil, ele se elege como influenciador. Consegue se eleger? Sim. Só que ele precisa continuar sendo influenciador? Não. A partir de agora eu tenho que ser político e respeitar e responder a expectativa daqueles que eu fui o que influenciei. Agora quero influenciá-lo sendo um deputado. Não vai ser perfeito, não tem perfeito, mas vou ser um deputado transparente, aguerrido. E a terceira que você me fechou? Nem eu lembro, mas você lembra aí, Bruca? Nem eu lembro a terceira. Três. 1, 2 e a terceira. E é na terceira colocação que o Jeremy fez, mas dentro ainda desse eu lembrei aqui agora. A terceira era a questão se você acha que você vai conseguir mudar essa questão. Então, veja aqui uma coisa. Tem que buscar. Porque eu tenho que dormir a hora que eu chegar em casa e vou descansar. Tem gente que descansa, não quer dorme sem tomar banho. Eu gosto de tomar banho. Nada, mundo diz que tem que manter a oleosidade da pele. Eu prefiro. Isso é conversa para quem não gosta de tomar banho, né? Por isso que dizem que a França é campeão dos perfumes. Mas vamos lá. A volta, se o Galo conseguir voltar, hoje eu compreendo e entendo a política de uma forma diferente quando fui candidato a primeira vez. Eu gostaria de ter tido o que eu aprendi com o meu primeiro mandato, o que eu vi, porque eu não entrei para ganhar dinheiro. Aliás, o maior dinheiro que eu ganhei na minha vida foi quando eu estive apresentador de televisão com o Ratinho Júnior, com o Ratinho Pai. Eu fiquei 9 anos com ele. Eu ganhava R$150 mil por mês. Eu passei a ganhar muito bem depois do 2º ano em diante. Quando ele me contratou, eu ganhei R$2 milhões de luva. Então eu ganhei um ótimo dinheiro na minha profissão. Porém, eu vendia 3 milhões por mês. Hoje eu acho que eu não vendo 100. E não tem mais os anunciantes, porque está tudo na internet. Sim. Eles estão tudo lá. Entendendo? Então, e na política eu não ganhei dinheiro.
Pelo contrário, eu gastei dinheiro, eu fiquei devendo, eu fiz empréstimo da Caixa Econômica de R$ 200 mil para pagar algumas coisas que eu tinha me comprometido. Falei, agora tem que resolver. Aí diziam assim, mas você é bem bobão, né? Usa o dinheiro que tem no gabinete. Falei, pô, eu tô levando pau. Se eu disse que eu sou o cara que mais usa a verba do gabinete, sou eu. Aí a Globo bateu em mim, o menino que agora se elegeu vereador bateu em mim. Hoje ele o cara que mais gasta na Câmara agora é ele. Então veja, a coisa muda. Mas eu gostaria de voltar para dentro da Assembleia Legislativa, independente se o governador que ganhou a eleição, eu tô com ele. Mas você fez campanha para ele. Se ele não cumprir aquilo que ele prometeu em palanque, eu tenho que sim ir lá para cima do microfone no parlamento e denunciá-lo. Mas ele vai te tirar. Aí que eu vou contar uma coisa que é maravilhosa. Ele não pode me mandar embora da Assembleia Legislativa. Ele não pode. Sair da Assembleia só se Deus me chamar, Galo, terminou teu ciclo, venha. De outra forma, não tem como o governador dizer assim, o presidente da Assembleia, mande o Galo embora, né? Não pague nem o aviso prévio dele. Não, é o povo que me deu lá, entende? Então eu gostaria de voltar para dentro da Assembleia e não depender absolutamente de nada do governador. Nada. E ser valorizado por aquilo que eu estou representando, a população. E ter a liberdade, porque quando você está junto com um grupo, quantas vezes me disseram, muda o teu discurso, o que você vai falar hoje? Eu vou criticar a questão da balsa lá em Guaratuba, que não está pagando, isso foi real, está pagando os funcionários. Cuidado, só não deixa respingar no governador. Como é que bate lá e não respinga no governador? Teve um momento que eu estava criticando e me disseram, sabe quem está vindo aí? Não por causa disso. O governador está chegando em Guaratuba, vai passar aqui. Falei, eu vou dar tchau para ele. E passou. Desceu, cumprimentou, falou, né? Aproveitou o momento, porque eu estava com uma grande audiência naquele momento, da live. Se você entrar e dizer, eu quero ganhar. Quanto que ganha um deputado hoje? Hoje eu acho que deve estar ganhando 30 mil. Puxa, eu vou... nossa, eu vou comprar um carro. Para. Qual é a minha contribuição? Que seja para sempre lembrado o nome do Galo, por todas as gerações de políticos que vierem. Esse cara aí tentou mudar, esse cara aí, ele se elegeu deputado, ele não foi a favor do governo, mas ele também votava com o governo quando as coisas eram certas. Mas se o teu grupo for oposição ao governador, o PT, por diversas vezes votou a favor do Ratinho, por coisas coerentes, diversas vezes, votou a favor do Ratinho. Mas existe uma oposição e é muito bom você governar com uma oposição, se você for sábio, porque daí você aprende a governar. Porque a oposição está lá para dizer para você, está fazendo besteira. Isso é inconstitucional. Claro que existem os exageros, farinha para o meu pirão aqui é muito melhor, né? Mas a minha contribuição seria assim, Dinei, em voltando a estar deputado, a população. É brigar mas pelo direito da população e dizer, eu não vou votar hoje aqui com vocês porque eu não vi. Eu penso muito nisso, neonatal. Porque eu sei o número de mortes que nós temos destas crianças. O Covid, quando veio e continua por aí, ensinou-nos muita coisa, que nós estamos totalmente despreparados em termos de equipamentos. Os nossos hospitais, poucos têm equipamentos, Dinei, de ponta hoje. Eu posso dizer isso porque Paranaguá, quando eu estava deputado, eu levei um tomógrafo última geração da Canon no valor de 1.850.000, com emenda minha. E demorou 2 anos para ser instalado. Quando foi instalado, já não era mais o mais moderno. Ele já era o terceiro, já tinha caído para três escalas abaixo. Por quê? Por causa de uma briga política. Havia um deputado que gostaria de levar para Londrina. Mas foi o Galo que conseguiu na emenda dele a dar um jeito. Ninguém deu jeito, porque fui lá em Vitória, quando eu tive um amigo na saúde que disse, o automóvel que você pediu chegou, está em Vitória. O rumo vai ser Londrina. Eu fui para lá. E ele veio parar aqui. E está instalado lá em Paranaguá. Entende? Então, o digital, o raio-x digital e outros equipamentos estão lá. Mas nós não temos hospital à altura hoje da nossa população. Essa é a grande verdade. Nosso grande problema, além da população passar fome, aqui está abaixo da linha da pobreza, ela passa fome porque não existe. Mas tem a cesta básica. Que cesta básica?
Para! O sistema dá chance dos vagabundos cretinos montarem uma cesta básica comprando produto de terceira ou quarta categoria, o arroz mais quebrado, o arroz que é refúgio, ele é embalado e é doado para a população. Eu vi isso. Eu peguei esse arroz, pedi para cozinhar na minha casa, mas não dá para comer. E a população come. Mas quem ganha dinheiro? Os atravessadores. Então o sistema dá condição do atravessador de, ó, quem ganhou a licitação? A empresa do Zé. Zé, milhões de cesta básica. Ele apresentou uma amostra na licitação. A fiscalização acompanha a primeira leva, Dinei. A segunda não tá nem aí. O negócio é ter a cesta básica. Aí ele vai comprar onde? Ele vai comprar lá no cara que prepara o arroz, tá encerando, tá limpando o arroz. O que você tem de refúgio aí? Então eu quero o quebradinho. Mistura. Então a corrupção, ela dentro do sistema, ela precisa olhar para a população. Tá? O político que é corrupto, ele vai ter sempre um mau momento na vida dele. Ele vai lembrar, puta, esse dinheiro que eu tô aqui, ele é do neonatal, ele é da UTI, ele é de equipamento para os hospitais. Hoje, se você quiser fazer uma ressonância, vá num hospital particular. Porque o do SUS está complicado. Vai ter que dar uma porradinha para ver se ele funciona. Nós não temos equipamentos à altura. Né? Em todos os setores. Você pega o navio da Marinha que estacionou em Paranaguá, portou lá em Paranaguá dia desse. Esse é o melhor. Porra, tem 100 anos. Não chega a ser 100 anos, mas é o mais antigo que existe. Esse é o de ponta. Poxa, né? Enquanto a nossa empresa aqui, que fabrica os aviões, é top. Não, mas os nossos, e aí? Né? Então, os nossos hospitais, nós temos, para encerrar esse assunto, o que já foi apontado como o melhor hospital da América, o Hospital das Clínicas em Curitiba. Hoje, lamentavelmente, ainda existem grandes profissionais lá dentro. Mas equipamento. Então, é necessário que o político pense na saúde da população e tire da fila aquela pessoa que fica no SUS, que o SUS não é de graça, é o imposto que colocou o SUS, ok? Tem hospital que está rico, colocando em Brasília as AIHs lá, que é aquela autorização para receber o pagamento, atendi 200 pessoas por dia. Mentira, atendeu 10. Mas a corrupção deixa que paguem, entende? Então tem que ter mais auditoria, tem que ter mais fiscalização. E depende do cara que tiver na cadeira, homem, mulher, para gritar pelo povo. Galo, o nosso podcast era para ser de 30 minutos, 1 hora e 22 minutos de podcast. Porra, ele quase não fala, né, Bruca? Mas, Galo, foi um prazer ter você aqui. Tá? Abrilhantou muito o nosso podcast. Imagine. E eu faço votos que você realmente possa voltar para a Assembleia ou para Brasília para defender o nosso povo, para defender a nossa população. E nós sentimos falta do Galo da TV, viu? Então, precisamos aí que os donos de televisão se atentem, né? Porque os bons apresentadores, infelizmente, eu estava assistindo agora na hora do almoço, não vou mencionar o canal, é claro, né? Mas eu estava assistindo, pelo amor de Deus, não tem condições. Infelizmente, não existe apresentador, principalmente em programa policial, que retrata, que dê voz ao povo, que o povo possa dizer, puxa, esse cara me representa. Infelizmente, né, na televisão, infelizmente não tem mais. Então eu faço votos que você possa voltar para a TV e faço votos que você possa ou ir para Brasília ou para a Assembleia Legislativa. Dinei e o Vuruca e a todos que nos acompanham aqui no podcast Entre Amigos, primeiro cumprimentá-los pela coragem, pela vontade. Não é coragem de colocar um podcast, pela coragem de manter um podcast no ar numa cidade tão rica e que não olha dessa forma, né? Porque falta o QI, quem indicou para que venha aqui e diga, olha, o governo vai distribuir um dinheiro bom agora para quem faz podcast, o municipal, o estadual. Eles lembram agora na época da campanha. Ah, tem podcast lá com o Dinei lá, pô, eu quero ir lá, ver lá como é que faz para ir lá. Você vai ser muito procurado. Não que você não o seja, mas aumenta a demanda, você vai sentir. As pessoas da internet, o podcast, para mim, ainda é uma novidade. Eu ainda preciso me familiarizar. Eu sei que depois veio os cortes para
buscar Sim. a audiência, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Televisão. Hoje eu tenho a dificuldade de voltar à televisão, porque os donos da televisão, e nós não são muitos que nós temos aqui em Curitiba, eles olham o Galo agora, mas o Galo é político. O Galo é político. Já ouvi, inclusive, o seguinte: Galo, você é bom, mas você é político. Se você prometer para mim que você não vai mexer com política, pode vir. Você está tirando o meu direito. Então, isso é uma conversa, né? E quem perde? Quem perde é o nosso telespectador. Porque falta, e eu ouço as pessoas dizendo isso, fazendo esse apelo: Galo, por que você não volta para a televisão? Você retratava a verdade para a nossa população junto com uma boa equipe. Então, os grandes repórteres que trabalharam com o Galo, uns estão na ativa, eu diria, talvez um está na ativa. Os outros eu não sei para onde que foram, o que aconteceu, porque eram excelentes profissionais. Estou muito feliz de ter participado. Sequei a garganta aqui de não falar. Não deram um copo d'água. O Boruca não deu água nem da torneira. Ele falou assim: por que você não trouxe? Café nem pensar, viu? Água já não deram, imagine café. Mas que Deus continue abençoando vocês, né, nos dando. Hoje se fala tanto em extraterrestres que eu acredito. Não é possível, como foi dito na Bíblia, que Jesus disse: na casa do meu pai tem diversas moradas. São essas moradas que estão para acontecer. Claro que tem muita fantasia, mas essas fantasias estão próximas da realidade, né? Então eu acredito sim que os irmãos de outros planetas vão se apresentar, entende? Vão destruir a Terra. Nós estamos destruindo. Quem está destruindo a Terra é o ser humano, é o ganancioso que está destruindo a Terra, né? Desmatou a Amazônia, está desmatando a Terra, entende? Eu acredito no extraterrestre. Acredito na vida após o corpo deixar de existir, e peço que os bons anjos, seja qual for a religião de cada um, que os bons anjos, entende, possam cercar as vidas, as casas, para proteger, para dar luz. Que entende, porque não é o padre, não é o pastor que vai, o que está dentro de você. A tua luz, Deus está aí, ó, é essa luz, Deus é luz, Deus está aí. Às vezes a pessoa dá 999 passos, ela tinha que dar só 1000. Ela deu 999 passos e nem fala: vou desistir, não dá mais. Não desista, de repente falta só um passo para você ter a sua vitória. E se você se sentir doente, diga para você: não existe doença. Eu sou um corpo sadio, eu estou curado. Pode pesquisar que tem um médico que dizia isso. Diz que o telefone tocava por ele à noite, ele dizia: como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe, tá bom, pode dormir, ela está curada. Porque ele disse que ele não acreditava em doença, né? Mas morreu doente? Não. Morreu quando terminou o ciclo dele, ele partiu. Então acredite na luz. Entende? Acredite na luz. Goste de você. Se ame. Olha no espelho e fala: eu sou maravilhoso, eu tenho saúde, eu vou em frente. Que Deus continue nos abençoando. Muito grato, né? Perguntas inteligentes. Gostei muito do que eu ouvi. Aprendi com você algumas questões aqui. Realmente, eu sou ainda não consegui dominar a rede social. Entendi? Eu acho que nem vou dominar, porque eu sempre penso: vê meu celular aí, dá um jeitinho nele, ainda não consigo. A gente aprende uma coisa, quando vê já está outra. Bem assim. Um abraço a todos, grato pela oportunidade. Gente, até o próximo podcast Entre Amigos. Tchau, tchau.